Muito bom. Vamos lá. Vamos começar? Todo mundo aqui? Todo mundo comigo? Certo? Todo mundo comigo ou não? Prestando atenção? A priori, dizem que 15% das pessoas não se encontram quando tem um choro, uma conversa, ou o que seja. Não 15% do número total, mas 15% de cada um não está aqui. Porque Está concentrado. tem alguns que estão em casa, tem alguns que estão no trabalho, estão em algum outro lugar, mas verificaram que pelas notificações do celular, tem 15% do cérebro da pessoa que fica prestando atenção se chegou uma mensagem ou não chegou uma mensagem. Ou seja, 15% da cabeça da pessoa está nas notificações do celular. Você está prestando atenção em alguma coisa, mas tem uma parte de você escutando, vendo se tremeu o celular, se fez um barulhinho ou não, que mensagem tá para chegar, não tá para chegar. E aí se chega, aí já era. Se chega e você não consegue ver, aí já é 100%, né? Dependendo da pessoa. Mas grande parte da pessoa realmente às vezes está focado em outro lugar, em outro ponto. Mas vamos lá, certo? Por que vocês estão aqui? Qual a ideia? A motivação da pessoa para fazer qualquer coisa. Por que a gente faz qualquer coisa na vida? Geralmente a gente está buscando algum tipo de satisfação, algum tipo de... quer alcançar alguma coisa, algum prazer, uma satisfação. Então, só de estar aqui, o Kivun já é bom. Porque geralmente podia estar saindo para jantar, podia estar aproveitando qualquer outro tipo de coisa mais material. E no momento em que a gente vai para um shiur, para alguma, no caso, algum estudo sobre autoconhecimento, significa que você já sabe que o valor não está no que você tem, e sim no que você é. Saber que a alegria, a boa vida, não é o que você vai conseguir, o que você precisa ter para ter uma boa vida, e sim o que você precisa ser. E assim a Kadosh Baruch criou o mundo. Porque se realmente dependesse de alguma coisa externa para que a pessoa vivesse bem, então ia ser muito difícil alcançar isso. Tem gente que não tem sorte na vida, tem gente que não consegue alcançar. Se precisasse ter milhões no banco, ou casas, ou carros, ou status, ou o que seja, então não é para todo mundo. Não tem como todo mundo alcançar isso. Então o mundo seria um mundo triste. Porque talvez 1% da população ia conseguir esse objetivo e todo o resto não. Então, a maioria, 99% das pessoas seriam tristes, deprimidas. A Kadosh Baruch colocou que a alegria, a felicidade não está no que você tem, e sim no modo como você vê as coisas, como você analisa isso. A sua visão é o que vai te trazer o prazer, a alegria, do que seja. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, só de estar aqui significa que a gente já está mudando o foco, onde a gente vai encontrar uma boa vida, uma vida tranquila, dentro de nós. No nosso, talvez vai ter um pouco de conhecimento que a gente vai ter que adquirir para isso, mas não em alguma coisa que a gente vai comprar ou conseguir. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, o ponto que já é positivo. Só de estar aqui significa que o Kivun já é um Kivun um pouquinho melhor. O caminho para onde a gente está indo. O livro que a gente vai estudar, não vamos ler o livro dentro mesmo, exatamente. O livro vai ser uma plataforma para a gente levantar vários pontos. É o livro Mesuat Echarim. Mesuat Echarim é um livro famoso, certo? É um dos livros mais básicos. Qualquer sinagoga que tenha livros tem Mesuat Echarim. Ele foi escrito pelo Ramchal, Rav Chaim Moshe Luzzatto. Ele viveu na Itália faz uns 300, 400 anos. Deve conhecer toda a história já, mas não. Não chegou na ainda. Tá bom? Ele era Mekubal, ele era um grande cabalista, e logo antes dele, alguns anos antes, teve alguém chamado Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi foi um Mashiach Sheker, alguém que se falou que ele era Mashiach, ele tentou, você conhece, tentou trazer todo mundo um pouquinho antes. Logo antes dele, tinha esse cara chamado Shabtai Tzvi, que tinha um ajudante, se não me engano, Natan Navi, que era o profeta dele, e ele quis trazer todo mundo para Israel, ele passeou pela Europa toda, chamando todo mundo e trazendo todo mundo para cá, mas no fim o cara não era alguém muito correto, ele convenceu todo mundo com conhecimentos de Kabbalah, no fim acho que o cara se converteu para o islamismo e acabou por aí. E aí toda a emuná que foi criado, todo mundo se empolgou, o Mashiach está chegando, vamos lá, na hora que o líder, o grande líder fez isso, estragou com tudo. Estragou com a vida de muita gente, com a emuná de muita gente. Então, a partir desse momento, o Chachmei Israel começa a tomar cuidado um pouquinho com Kabbalah, com todo mundo que começa a falar de Kabbalah, e de repente vem alguém de 20 e poucos anos, o Ramchal, e começa a escrever livros e dar shiurim de Kabbalah. Então, já sabiam para onde estava indo a história.
Então, queimaram os livros que ele escrevia, colocaram ele de Herem e falaram, olha, você não pode falar nada de Kabbalah. Herem foi excomungado. Você não, não chegou a ser excomungado da comunidade, mas nada de Kabbalah, nenhum livro de Kabbalah, nenhum shiur de Kabbalah, nada. Não porque realmente vira algum problema nele, mas vai saber onde vai chegar isso. Então, ele escreveu um livro chamado Mesilat Yesharim, em que ele escreve a Kabbalah, só que de uma forma um pouco mais escondida. Não é explicitamente, não na linguagem da Kabbalah, mas numa linguagem um pouco mais comum. Quando esse livro chegou no GRA, no Gaon de Vilna, ele falou que se o Ramchal estivesse vivo, ele ia andar de Vilna até a cidade de Ramchal a pé só para ver ele. Quer dizer, é um livro que tem a fonte dele, a base dele, é uma base bem baseada, bem sólida nos conceitos da Kabbalah. Então, esse é o livro que a gente vai pegar para estudar. A gente vai acompanhar o livro aos poucos, os assuntos que vão sendo levantados. Esse livro é um livro de Mussar, certo? A gente tem vários assuntos na Torá, livros de temas diferentes. Esse é um livro de Mussar. O que é o Mussar, exatamente? Vamos fazer uma pequena introdução sobre biblioteca judaica, não muito comprida. A introdução, às vezes, é um pouco maçante, de tipos de livros e história, pode ser um pouco cansativo. Vamos fazer um pouquinho curto, mas pelo menos a introdução ajuda a gente a entrar tá na mesma página, digamos assim, certo? Saber para que caminho a gente está seguindo, qual é a meta final do shiur aqui. Não pode julgar um livro pela capa, mas pela introdução pode, certo? Então, a propaganda era bonitinha, mas tem que ver se realmente o assunto interessa. O que é o livro O Estudo de Mussar? A gente tem uma grande divisão na Torá, que é a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita é o Tanakh, a Torá oral é todo o resto. O Tanakh ele foi entregue escrito, ele foi escrito na continuação pelos profetas, e todo o resto, Gemara, Mishnah, Halachá, tudo isso era Torá oral, que era passado de geração em geração oralmente, até que teve a necessidade de escrever. A Torá oral pode ser dividida em 5 partes. A primeira parte são as halachot. O que fazer, o que não fazer. Já vamos colocar uma ordem para ficar mais claro. A segunda parte é a Mishnah e a Gemara. A Mishnah e a Gemara te fala por que fazer isso, de onde vem essa mitzvah, qual é a fonte no Pasuk para isso, e quais são os detalhes dela. Depois disso vem o estudo de Emuná. Emuná é filosofia judaica, qual o motivo por trás da mitzvah. Não o motivo do Pasuk, e sim o motivo de por que isso aqui é importante, por que eu deveria realmente fazer isso. O quarto ponto é o ponto do Mussar. E qual é a função dele? A função do Mussar é pegar todo esse conhecimento da Halachá, da Mishnah, da Gemara e da Emuná, da filosofia judaica, e transformar isso em prática, transformar isso em experiência. Que não seja só um conhecimento que a pessoa adquiriu, juntou, e está guardado na cabeça em algum lugar. Ele tem uma enciclopédia dentro da cabeça dele e ele segue em frente, mas isso não realmente mudou a vida dele. A meta do Mussar, a função do Mussar, é transformar todo esse conhecimento em prática. Transformar tudo que você tem na cabeça, às vezes a cabeça está desconectada do corpo, certo? A cabeça tem que tudo deveria ter, mas na prática, no comportamento final, você não consegue colocar isso na prática. Uma linguagem mais da Kabbalah seria juntar Etzadat com Etzachaim. Etzadat, que Adam Arishon comeu lá atrás, a fruta proibida, era todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento que a Kadosh Baruch Hu colocou na criação. Mas ele não sabia o que fazer com isso. Esse conhecimento, quando ele não comeu junto com Etzachaim, que é a experiência da vida, esse conhecimento trouxe vergonha, esse conhecimento trouxe a vontade de fugir, de mentir, não trouxe algo bom, porque ele não sabia como lidar com isso. No Shurim Shabbat a gente viu que se ele tivesse esperado até Shabbat, ele foi criado sexta-feira. Se ele esperasse até Shabbat, ele ia poder comer das duas frutas. Etzadat e Etzachaim teria tudo perfeito. Mas ele não fez isso. Ele comeu só uma e realmente não soube lidar com todo esse conhecimento. Vou trazer 2 exemplos só de como funciona esse processo. Então vamos pegar, por exemplo, o Basar Bechalab, carne com leite. A criança pequena, esse processo é de acordo com a idade. A criança pequena, se ensina para ele, olha, não pode comer carne com leite, divisão, quanto tempo esperar, o que sim, o que não, alahá, certo? O mais simples, porque é o que a criança consegue fazer isso. Depois de um tempo, quando você vai crescer um pouco mais, você vai começar, olha, por que não pode comer carne com leite? Onde na Torá está escrito que não pode comer carne com leite? Então você vai encontrar o passuco, lote vasher gdi bechalevimo. Não pode cozinhar a carne do gdi, a carne do, como chama, gdi? Como?
bezerro com o leite da mãe. Não pode misturar a carne com leite. 3 vezes está escrito o mesmo passo na Torá, um que é proibido comer, um que é proibido cozinhar, e um que é proibido ter qualquer tipo de proveito. Não posso vender carne com leite também. Então você começa a achar a fonte na Torá dessa proibição. Depois de você achar a fonte, você vai para o mundo da filosofia. Por que a Torá proibiu carne com leite? Qual é a sua explicação? Por que não pode comer carne com leite? É uma que tem motivo. Tem mitzvot que não tem motivo, mas mesmo as mitzvot que não tem motivo, elas têm motivo. Só que a maior parte do motivo é oculto. Por exemplo, o chatnis. É proibido misturar lei e linho. Por que não pode misturar lei e linho? Geralmente fala não tem motivo, mas tem motivo. A lã é o melhor produto do mundo animal, linho é o melhor produto do mundo vegetal. Misturar lei e linho para usar para uma roupa é falar, olha, todo mundo animal e todo mundo vegetal está aí só para me servir. Então você pega o melhor de cada um e transforma isso numa roupa? Não pode. Os Kohanim no Beit HaMikdash usam roupa de lã e linho, porque eles pegam o melhor do mundo vegetal, o melhor do mundo animal para o trabalho no Beit HaMikdash. Então lá não tem problema. Então tem uma explicação. Talvez não dá para entender completamente todas as halachot, mas mesmo essas têm uma explicação. Misturar carne com leite, do próprio passuco já aparece qual o motivo, mais ou menos. Você não pode cozinhar a carne do filho com o leite da mãe, mesmo que na proibição é qualquer carne com qualquer leite, mas mostra um pouco de crueldade. Você pega um animal, você mata ele, você tira a vida dele, e você mistura isso com o leite, que é o que dá a vida. Então você está misturando aqui a morte com a vida e fazendo um sanduíche. Está misturando duas coisas que não deveriam ser misturadas e está aproveitando disso. Então tem um lado filosófico por trás desse conceito também, por trás dessa mitzvah. E aí o Mussar é Tov. Então tá bom, essa mitzvah me ensina, olha, eu não posso ser alguém cruel, mas como eu faço isso na prática? Como eu transformo isso em algo da minha personalidade? Como eu adquiro essa característica? Outro exemplo. Desde pequeno a gente ensina as crianças a abrir mão, a ajudar os outros, colocar uma moedinha na tzedakah, certo? Por quê? Essa é a halakha, digamos assim. Esse é o comportamento que a gente ensina as crianças a fazerem. Por quê? Da onde saiu isso? Da mitzvah de Chesed. Amar ao próximo como a si mesmo, certo? Essa é a fonte. Essa seria a fonte no Passuk para essa halakha. Qual a ideia por trás disso? Por que você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo? Quem disse? Por quê? Da onde vem isso? Por que a gente tem que estar realmente ajudando os outros? Tem um livro que eu li uma vez, é uma rovera, na verdade, que chama Virtude do Egoísmo. E aí a autora escreve no começo, perguntaram para ela, virtude do egoísmo? Egoísmo não, virtude. Virtude são boas características. Ela fala, quem disse? Eu acho que egoísmo é uma boa virtude. A pessoa tem que, assim ela escreve na continuação, que a pessoa tem que escolher o que ela faz de acordo com a única dúvida é se isso é bom para mim ou não. Se é bom para mim, faz, se não, não. Então, por que ajudar o outro? Você vai ajudar o outro quando você vai ganhar alguma coisa com isso, de acordo com essa opinião. É uma Ayn Rand, uma filósofa capitalista, judia, obviamente, nasceu na Rússia, vai para os Estados Unidos, mas ela fala, olha, egoísmo é bom, quem disse que egoísmo é ruim? Quem veio com esses conceitos de certo e errado? Eu acho que isso é certo, então por aí. Então, por que Verhafta Verhakamocha? A ideia é que o povo judeu é uma coisa só, eles são um organismo só. Então, quando você ajuda alguém, você está ajudando todo o mecanismo a funcionar. Então, o sucesso do outro é o seu sucesso também. Você não está perdendo porque alguém tem sucesso em alguma coisa, porque todo o povo anda junto. Esse é o conceito por trás. Isso é ótimo. Mas como você faz isso na prática? Aí entra o mundo do Mussar. Tá bom, é um povo só, e a gente tem mitzvah de verhatarechakamorra. Desde pequeno eu aprendi a abrir mão, mas na prática, como você aprende realmente a ser generoso, se preocupar com os outros, a saber abrir mão, não é fácil. Criança pequena já não é fácil, adulto também não. Então, a função do Mussar é pegar todos esses conceitos, todo esse conhecimento e transformar isso em algo prático, algo que as pessoas conseguem vivenciar. Transformar o conhecimento em experiência, em vida. Certo? Essa é a função do Mussar, essa é a função do Messar Techarim. Pegar todo esse conhecimento e transformar em vida. Como a gente faz isso? Só entre parênteses, tem a Kabbalah também, certo? O Kabbalah é uma coisa meio que à parte, não entra nessa lista. O Kabbalah é o que se estuda somente depois, mas esses são conceitos mais teóricos que nem sempre a gente consegue absorver, eles são muito abstratos muitas vezes. A Hassidut traduz um pouco dos conceitos da Kabbalah, mas com carne e leite, por exemplo, a Kabbalah fala que carne me dá tadim, leite me dá de chesed, e você não pode misturar chesed com din.
Também tem esse conceito, mas às vezes é muito abstrato para realmente entender. Então, essa seria uma quinta parte. Mas essas quatro partes o desenvolvimento da pessoa, como cada mitzvah, ela vem trazer, vem criar alguma coisa. Então, para realmente ter o Mussar, para realmente transformar esse conceito em prática, a gente precisa de kelim, precisa de ferramentas. E quem trata muito dessas ferramentas são os livros de Mussar, obviamente, mas também o mundo da psicologia. O mundo da psicologia busca realmente entender de onde vem o comportamento da pessoa, porque ele age dessa forma, como fazer a mudança necessária para agir da melhor forma possível. Então, na Cook escreve em Orota Kodesh, por exemplo, que tem que usar todas essas ferramentas da psicologia também para as questões de Mussar. Trazer isso para a ética judaica, a psicologia judaica. Então, a gente vai buscar trazer realmente várias ferramentas que tem por aí para encontrar o caminho para fazer essas mudanças, certo? Só deixar claro, eu não sou psicólogo, tá bom? Não tenho faculdade de psicologia, não tenho curso de psicologia. Eu estou cursando uma coisa que chama PNL, Programação Neurolinguística. É um tipo de terapia, tratamento, depois a gente fala sobre isso, mas não sou psicólogo, então se tiver alguma coisa aí que alguém discorda, tal, à vontade. Eu só tenho interesse pelo assunto, então acabo buscando, mas nada profissional. Então, qual vai ser a diferença, então, desse estudo que a gente vai ter aqui, que a gente vai trazer coisas do mundo da psicologia e da terapia para o Mussar? Qual a diferença entre isso e qualquer curso de psicologia? Porque vocês estão vindo aqui, não num curso de psicologia. Que é grátis, que não é pago. Você gosta do professor, tá ótimo, certo? Qual a diferença, então? Podia ter cursos melhores, tem gente mais instruída para explicar do assunto. Então, a gente vai ter duas diferenças básicas. A primeira é que o psicólogo, você vai num psicólogo, por exemplo, ele tem as ferramentas, mas ele também tem a opinião dele. Ele tem os valores dele. Ele não tem Torá, os valores, exatamente. Ele tem o valor dele. Então, digamos, alguém chega no psicólogo e fala, olha, eu estou com problemas em casa, não está dando certo, a gente briga muito. Um psicólogo que não valoriza o casamento vai falar o quê? Nessa situação, tem duas opções. Tem duas opções, certo? Você pode ou aprender a lidar entre o casal, ou a pessoa que vem e fala isso, fala, olha, eu não tenho coragem de me separar, não sei como começar a vida do zero de novo. O psicólogo vai poder escolher que caminho a gente segue. Será que o caminho de vamos tentar consertar o casamento, ou vai fortificar a pessoa a acreditar nela mesma que ela consegue começar a vida sozinha? Entendeu? Os valores do psicólogo entram na discussão, entram na questão. Não deveriam, na teoria não deveriam, certo? Na teoria, o psicólogo vai perguntar para a pessoa o que você acha, o que você quer, mas muitas vezes ele vai acabar puxando para o lado dele. São pessoas de qualquer jeito, certo? Quer dizer, na verdade, na teoria, o psicólogo vai perguntar, olha, o que você acha, o que você quer, e vou te ajudar de acordo com isso, mas nem sempre funciona assim. Às vezes os valores dele sim influenciam, talvez não 100%, mas influenciam um pouco. Sim? Então aqui a gente vai tentar trazer a psicologia com os valores judaicos que vão sendo levantados no livro. Esse é um ponto, certo? Esse seria um ponto que vai ser diferente aqui. E a segunda questão, que também é um ponto importante, que a gente vai focar aqui, que a gente vai acabar focando bastante, que seria a diferença, na verdade, entre um curso qualquer de psicologia e o que a gente tem aqui, de onde vem o conhecimento? De onde vem o conhecimento da psicologia? Como os psicólogos sabem, tem todo psicólogo, quer dizer, não todo psicólogo, mas todo teórico, ele divide a pessoa em vários grupos, divide a humanidade em vários grupos. Eu aprendi na faculdade, no curso de pedagogia tinha um pouco de psicologia. Então, tinha uma divisão que dividia, olha, a humanidade é dividida em quatro. Tem aquelas pessoas que gostam de liderar, gostam de estar no centro, controlar tudo que está acontecendo. Tem as pessoas que eles são chamadas de tzadik elyon. Ele quer fazer o certo porque é o certo e não está muito preocupado com os outros. Tem pessoas que gostam de sempre... chegou uma psicóloga. Já era. Agora já era. Não posso falar besteira agora. Tudo bem? Sofia, eu falei antes que a gente vai usar muito psicologia judaica, mas que eu não tenho curso de psicologia. Então, quando eu falar uma besteira, você fala, não é assim que funciona. Certo? Tá bom? O terceiro tipo de pessoa, pessoas que querem ler a tzot, fazer os outros sentirem bem, então eles abrem mão do que eles têm para os outros sentirem bem.
E o quarto tipo de pessoa são pessoas que são chamadas de cupim, são transparentes. Eles preferem o mínimo possível de aparecer. Isso a gente aprendeu na pedagogia para saber os tipos de alunos. Tem alunos que, quando o professor tem uma pergunta, ele pode saber a resposta, mas ele não quer que chame ele de jeito nenhum, ele não quer aparecer de jeito nenhum. Então, para conhecer os tipos de alunos, certo? Essa é uma divisão. Tem outra divisão que chama Enneagrama, que divide a humanidade em 9 tipos. Tipo 1, tipo 2, de 1 a 9. Pacificador, comprador, etc. De onde vem isso? Tentativa e erro, certo? Tentativa e erro. Foram testando, foram conhecendo, foram avaliando. Chegaram na conclusão que esses são os tipos de pessoa. Isso seria uma psicologia normal. Aqui o que a gente vai tentar trazer são conhecimentos que muitas vezes vêm da Kabbalah, vêm do conhecimento judaico, que não vai de fora para dentro, não é que testaram e chegaram na conclusão que tem esses tipos de pessoas, e sim o que a Kabbalah fala para a gente, quais são a criação de Akadosh Baruch Hu, o que tem na criação, quais são os lados dentro da pessoa que realmente formam ele, formam a existência dele, e é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Certo? Esse é o nosso principal ponto. Antes de começar o livro na prática, do outro exemplo, se não me engano era Adler, a gente aprendeu bastante sobre Adler, mas ele é para aprender dos alunos. Então tem o aluno que é mais controlador, que está no controle de tudo, tem o aluno que ele é certinho, correto, gosta de ajudar também, mas ele tem os objetivos dele, tem aquele que é chacupa, ele transparente, não quer que chamem ele, não quer aparecer, não porque ele não sabe, mas ele prefere ficar na dele, e tem aquele que gosta de fazer os outros sentirem bem. O prazer dele é ajudar os outros, sentirem bem e gostarem dele. Essa é uma divisão, quer dizer, mas o professor falou, não é 100% cada um, é 70 desse, 30 desse, tem uma mistura, enneagrama que divide em 9 também, cada um tem um pouco, tem um central e tem os do lado, mas de qualquer jeito não é 100%, são teorias que foram sendo testadas e viram que mais ou menos essa divisão funciona. Aqui a gente vai funcionar de dentro para fora, certo? O primeiro ponto que a gente vai ver hoje é justamente o que aparece no Rota Kodesh, que é baseado, na verdade, no Balatânia, que vem da Kabbalah, do Rabbi Chaim Vital. Esse é o ponto que a gente vai ver hoje. Antes de começar o livro Bichlal, é um ponto que precisa ter muito claro, é importante saber de autoconhecimento, porque sem isso é muito difícil fazer toda a continuação. O Rav Kook traz em Rota Kodesh o seguinte, ele fala que o maior conhecimento que a pessoa tem que ter sobre a Nefesh, e quando a gente fala Nefesh aqui não é alma, certo? É algo mais próximo do corpo. Existe Nefesh, Ruach e Neshama, são 5, tem Chayah e Hidah também, mas basicamente a divisão do ser humano é Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh é mais ligado à personalidade da pessoa, às características e virtudes. Ruach é mais os desejos, talvez mais profundos da pessoa, e Neshama é a parte da alma, a parte espiritual. A gente falando da Nefesh é de coisas mais ligadas ao corpo mesmo, certo? Características, personalidades, etc. Então, quando fala Nefesh, esse é o nosso ponto. Então, o Rafu fala o seguinte, olha, um dos conceitos mais importantes da Nefesh, que a gente tem que saber, é que cada um tem dentro dele 2 Nefashot. Tem a Nefesh a Eloki e a Nefesh a Behemit. Certo? Esse conceito aparece no Sefer HaTanya, já no Perek Aleph, ele começa a falar disso, que é realmente a base para começar. O que é isso? O que é Nefesh Behemit? O que é Nefesh Eloki? Nefesh Behemit é a Nefesh animal, traduzindo assim. Então, cada um tem um animal dentro dele, não é esse o ponto, certo? Mas cada um tem um cachorro, um cavalo dentro de si, não é essa a questão. Então, vamos ver. E tem a Nefesh Eloki, uma Nefesh que ela é de Akadosh Baruch Hu. Qual a diferença entre as duas? Então, um pouco diferente do Balatânia, o Rav fala o seguinte, Nefesh Eloki é a fonte para as características boas da pessoa. Tudo que você tem de bom dentro de você, toda característica boa, toda virtude que você tem, vem da Nefesh Eloki. Quando você faz uma coisa boa, a parte de você que está se revelando naquele momento é a Nefesh Eloki. Quando você tem algo de ruim, uma característica ruim, alguém que ele é orgulhoso, mesquinho, vaidoso, qualquer valor que a gente defina como ruim, vem da Nefesh Abehemit. Vem dessa parte da pessoa. E era o que eu falo o seguinte, olha, quando você tiver esse conhecimento, quando você tiver essa compreensão, sua vida vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você vai se autodefinir como a Nefesh Elokit. A Nefesh Elokit sou eu de verdade. Esse lado é um lado elevado com o qual eu fui criado, e esse sou eu de verdade. A Nefesh Abehemit, tá bom que ela está dentro de mim também, mas não sou eu de verdade. A Nefesh Abehemit é o Yetzer Hara.
Quando Adão Arishon comeu da fruta proibida e colocou Yetzirah para dentro, então todos esses comportamentos, todas as características negativas entraram na pessoa, mas não são ele de verdade. É algo, é o Yetzirah. Yetzirah a gente imagina ele como algo fora da pessoa, aquele anjinho e o demônio, um de cada lado, mas Yetzirah é uma parte dentro da pessoa, mas não é a essência dele. E aí a vida da pessoa primeiro vai ficar muito mais fácil. Por quê? Certo? Esse é o terceiro parágrafo do que ele escreve. Ele chega nisso depois. Ele fala transformar essas características negativas em algo bom é o nível mais alto que a pessoa pode chegar. É mais longe. Mas no primeiro passo, você tem que separar entre os dois. Sim. Sim. Aham. Sim. Sim. Mas primeiro você, a ideia de primeiro colocar ele para fora é para você ter controle sobre isso. No entanto, que não é parte de mim, não é algo natural meu, digamos assim, é algo de fora. Primeiro eu deixo controlar essa parte de mim, saber que ela está de fora. Eu sou realmente bom. Essa característica negativa é algo de fora. Depois, quando esse lado, a Nefesh Eloquim, estiver mais forte, você vai poder pegar aquela parte e usar isso para o bem, usar isso positivamente. Mas enquanto você vê como parte de você, você não vai conseguir lidar com aquilo. Você vai ficar na dúvida, eu sou alguém bom ou sou alguém ruim? Nesse momento, egoísmo, por exemplo, a gente falou virtude do egoísmo. No começo, egoísmo é ruim. Egoísmo, você vê o egoísmo desde o começo como parte de mim, você nunca vai lidar direito com ele e usar ele para o bem. Você vai falar, não, eu sou egoísta, isso é algo bom. Depois, você chegou no nível em que você realmente consegue abrir mão de tudo para qualquer um, em qualquer situação, aí você vai começar a trazer um pouco do egoísmo como amor próprio, não como egoísmo. Aí você vai poder lidar ele de forma positiva. Você vai realmente crescer ele. Mas aí é um nível mais para frente. O Messias Sharim também. No começo, ele fala, olha, abre mão de comida, abre mão de bebida, abre mão de qualquer prazer material. Lá para o fim, ele vai falar, olha, quando você comer, come tentando lecader, santificar a comida. Primeiro você separa, você controla aquilo, depois você pode elevar. Essa é a ideia, certo? Na continuação ele realmente fala que tem essa ideia de elevar essa parte, mas isso é uma segunda etapa, digamos assim. Então no começo eu dividi em dois. Tem a Nefesh Elokit e a Nefesh Behemit. As boas características sou eu de verdade. A Nefesh Behemit, as características negativas, é algo que está dentro de mim, mas não sou eu. Isso é bom por quê? Porque quando você faz algo bom, você fala, olha, eu estou fazendo algo de bom, certo? Você bate no próprio ombro, fala, coloca a voz para mim, você fortifica esse lado. Quando você está fazendo algo ruim, que vai acontecer, certo? Não é que vai deixar de acontecer, mas você fala, olha, esse é o momento em que a minha Nefesh Behemit está aparecendo, deixa eu tentar trabalhar ela, lapidar, diminuir, controlar. Mas aí você se vê como alguém bom. Enquanto você não se vê como alguém bom, muito difícil de realmente ser melhorar. Porque senão você acha, olha, eu sou bom, mas eu sou ruim, então talvez eu não tenha o conserto, isso é parte de mim. Então ter essa consciência, essa é a consciência inicial para poder começar. A consciência de que o lado Eloqui é você de verdade, que o outro lado está de fora, pelo menos, mesmo que não é perfeito, certo? Na continuação, esse primeiro pensamento é o que começa, certo? Esse é o primeiro pensamento que tem que ter. E eu vi num livro bem interessante, ele fala que seria, a gente pode chamar isso do segredo da moeda. Que é o segredo da moeda. Então, vou pegar uma moeda aqui. Moeda qualquer, certo? Todo mundo conhece uma moeda qualquer. Quantos lados tem uma moeda? Dois, certo? Cara e coroa. Não tem cara e coroa, mas basicamente a moeda tem cara e coroa. O segredo da moeda é que a moeda não tem dois lados, a moeda tem três lados. Tem cara, tem coroa e tem essa parte em volta. A parte em volta é o terceiro lado da moeda. Quando você segura a moeda na sua frente, nesse terceiro lado, você consegue ver os dois e decidir qual lado eu quero. Quando você dividiu entre os dois lados, entre as minhas características boas e as minhas características ruins, e você olhou de cima, você começa a perceber, peraí, eu tenho dois lados, qual lado eu prefiro? Qual lado eu quero fortificar? Esse terceiro é o sechel, é o intelecto da pessoa. Certo? O intelecto, o pensamento é aquele que vai conseguir controlar e decidir qual característica eu quero usar. Então, se a gente pegar hábitos, por exemplo, neurologicamente, os hábitos são formados, agora não lembro se é no centro do cérebro, alguma coisa assim,
mas tem a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é o que consegue controlar esses, e pensar mais para o futuro, pensar mais para frente, que caminho eu vou seguir. Então, nesse livro, ele trouxe uma coisa interessante, eu fiz alguns, não sei quantas pessoas iam vir, ele falou, olha, ele criou a ideia que chama um cartão de identidade. O cartão de identidade é o seguinte, tem alguns aqui, se quiserem passar um pouco, se quiser pegar. A ideia é o seguinte, cartão de identidade que diz o seguinte, você tem dois lados. Tem o lado que ele chamou de natureza, eu traduzi que é em hebraico, mas é o lado que chama natureza, e o lado que chama original, a minha origem de verdade. Original é a Nefesh Eloki. Quais características fazem parte da minha Nefesh Eloki? Quem sou eu? E o lado da natureza é a Nefesh Behemit, o instinto. Quais partes, quais características eu tenho que, na verdade, são um pouco mais negativas, que não são boas. Então, ele fala, olha, procura alguém que te conhece, conversa com pessoas que te conhecem, que sabem o que você faz e o que você não faz, e pergunta para eles, olha, que características eu tenho que você vê que me ajudam a avançar, a seguir em frente, a melhorar, e que características você vê que às vezes me seguram e atrapalham. Às vezes a própria pessoa não sabe. Tem coisa que a gente faz naturalmente, que você pergunta para as pessoas em volta, as pessoas olham e falam, uau, como você fez isso? Mas você acha tão natural que você nem percebe que você tem essa habilidade. Ele fala o seguinte, olha, pega um cartãozinho, cartão de identidade ele chama, escreve de um lado quais são as suas características que te atrapalham, que são negativas, e do outro lado você escreve as positivas. E aí quando você estiver numa situação em que geralmente você explode, ou você fica estressado, ou você fica ansioso, tira o cartãozinho e pensa o seguinte, peraí, a situação está lá fora, a situação não está dentro de mim, está lá fora. Toda pergunta é como eu vou lidar com essa situação. Então você pega o cartãozinho e pensa, olha, que característica eu vou usar para lidar com essa situação? Isso já resolve grande parte dos problemas de raiva, pelo menos. Na hora que você para e pensa como eu vou lidar com isso, já resolve. Certo? A pessoa toma um controle maior. Em hebraico, chama modelo Efrat. Já ouviram o modelo Efrat? Tem modelo Efrat. Eu não achei em português a tradução para isso. Eu li um livro de Solene, na verdade, CBT, que ele traz a mesma ideia. Mas modelo Efrat significa o seguinte. CBT é teoria cognitivo-comportamental, em inglês. Certo? Que o pensamento define só o seu comportamento. Você conserta o pensamento da pessoa, você conserta o comportamento. Mas a ideia é a seguinte, Efrat era Sheitevot, para minha esposa, certo? Era Sheitevot de Irua, Parshanut, Regesh, Tguva. Irua é acontecimento, Parshanut é a explicação para o acontecimento, Regesh é o sentimento, Tguva é a reação, a resposta que eu tenho. Geralmente, a gente pula o tempo, pula a questão da explicação. Geralmente, quando acontece alguma coisa, já sobe um sentimento e você reage, sem parar para pensar. Você reage automaticamente. Você está andando, você vai entrar numa Hanayá que você achou finalmente aqui na rua, que é difícil, e vem alguém e pega antes de você, você já fica nervoso, já fica com raiva e buzina, grita, o que for. Então, essa é a ideia dele do cartão. Qual o ponto aqui? A gente acha muitas vezes que o meu sentimento, a minha reação, é em decorrência do que aconteceu. Mas não exatamente. O que aconteceu é um fato. O meu sentimento, a minha reação, é o modo como eu vejo isso, como eu vejo esse fato, é a minha análise dele. Então, se eu analisar instintivamente, então muitas vezes o sentimento que vai aparecer, às vezes é um sentimento negativo. Mas se eu parar para tentar entender por que isso aconteceu, por que a pessoa fez isso, se eu parar para entender a Parshanut, a explicação desse comportamento, desse fato que está na minha frente, pode ser que o meu sentimento vai ser outro. Pelo curso que eu estou fazendo, ele... é isso que não existe, certo? Esse é o ponto, saber que todo mundo tem uma Nefesh Elokit, todo mundo tem uma Nefesh Behemit, e não é questão de teste, que você pode falar, olha, testaram todo mundo, mas eu sou um caso à parte. Esse é o conhecimento do Rav Kuk, que vem do Balatana, que vem do Rav Chaim Vital, que vem da Kabbalah. Todo mundo tem os dois lados. Sim? A piada tudo bem, mas se você não percebe que você tem os dois lados, muito difícil de você realmente acabar mudando e melhorando. Porque você acha que eu sou isso e acabou. Mas entendeu os dois lados? Então, no curso que eu estou fazendo, ele deu um exemplo. Ele falou, tem uma mulher me ligou uma vez, e falou, olha, eu não sei o que fazer, eu chego em casa, pego meu filho do ganho, eu tenho 1000 coisas para fazer, e meu filho não para de pular em cima de mim, chorar, reclamar, eu não suporto, eu fico nervosa, grito, brigo com ele, coloco ele de castigo, e a minha vida é assim, tipo, o dia a dia é assim.
que eu faço? Ela queria saber como eu faço para controlar essa raiva, o estresse, o nervosismo. Ele começou a conversar com ela, no fim foi só um telefonema. Começou a conversar com ela e falou, olha, por que seu filho faz isso? No lugar ele se comporta assim? Todo dia ele se comporta assim? Shabbat ele se comporta assim? Ela começou a perceber que não. Só quando eu chego do GAN com ele, em vez de sentar com ele para brincar, eu vou cozinhar, eu vou fazer alguma coisa em casa, ou continuar o trabalho, ele tem esse comportamento. Ou seja, por que ele estava se comportando assim? Porque ele queria atenção. Ele queria atenção da mãe. Então, na hora que você, no primeiro momento, ela viu a criança esperneando, atrapalhando, ficou nervosa e teve a reação que teve. Mas no momento em que você para um segundinho, só peraí, deixa eu analisar a situação. Deixa eu ver realmente por que ele está fazendo isso. Na hora que você muda a parte anuta, a sua explicação para a realidade que está na sua frente, você muda o sentimento. Ela começou a sentir pena do filho. Pena positiva, certo? Vamos lá. Começou a sentir algo positivo. E a consequência foi outra. Quando ela chegou em casa, ela sentava meia hora com o filho, dava toda a atenção que ele queria, que ele precisava, depois ela podia fazer as coisas com tranquilidade. Certo? Então, muitas vezes, a gente acha que o sentimento vem do que está acontecendo fora, mas não, com isso a gente abriu. O que vai trazer para a gente a tranquilidade, a felicidade, o bem-estar, uma vida boa, não é o que tem fora, é o que tem dentro. É o modo como a gente vê, como a gente analisa as coisas, como a gente analisa a questão. Então, esse cartãozinho, a ideia dele é basicamente essa. Olha, aconteceu alguma coisa. Por um lado, você pode realmente analisar aquilo, e digamos que você não achou a melhor opção, a melhor explicação. Mesmo assim, tem várias formas de sair da mesma situação. Certo? Uma criança que responde alguma coisa assim. Você pode gritar, pode brigar, pode usar o nervosismo e a bronca, ou às vezes pode usar a criatividade, dá um jeito, não sei, agora não vem na cabeça, mas pode usar a criatividade. Alguém criativo consegue sair da situação de forma que todo mundo sai bem. Então, na hora que você tem esses dois lados, que você entende que você tem dois lados, você tem o lado da Nefesh Elokit, você entende que você tem o lado da Nefesh Behemit, e a sua cabeça, o seu pensamento pode controlar qual escolher, a continuação pode ser bem melhor. Então, esse é o primeiro conhecimento, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter de autoconhecimento. E cada um ele tem a Nefesh Elokit e a Nefesh Behemit, são dois lados. A Nefesh Elokit é você de verdade, e a Nefesh Behemit é algo que a gente chama de Yetzer Hara, geralmente, que está dentro de você. Está dentro de você, mas não é você mesmo. Certo? Nem todo pensamento que passa na cabeça da pessoa é verdadeiro. Às vezes você pensa coisas que estão erradas, mas fala, não, se eu pensei assim, deve ser que é verdade. Não, às vezes tem pensamentos que não estão corretos, que tem que controlar eles. Então, na hora que a pessoa tem essa diferenciação, esse conhecimento, é o primeiro passo para poder seguir em frente. Depois a gente vê, o nome do livro é Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos. Quem pode ler esse livro, então? Quem pode ler esse livro? O Caminho dos Justos, talvez não é para gente. Vocês abririam um livro que chama, sei lá, o Manual de Plantão de Enfermeiros? Provavelmente não, porque não tem nada a ver comigo. 10 passos para uma auditoria empresarial. Também não leria, não tem a ver comigo. Então, por que Messias Deixarim a gente abre? Porque Messias Deixarim tem a ver com a gente tem um lado e achar. A gente tem um lado que é assim. Tem um outro lado também, certo? O principal problema é que, desde que a gente nasce até os 12, 13, em que você começa a adquirir consciência, esse outro lado age fácil, certo? Instintivamente. Então, você acha, esse sou eu, todo o resto é de fora. Não, que a gente começa a ver que não, que tudo que você adquiriu, conheceu depois, é você de verdade, e você tem que controlar o outro lado. Mas esse conhecimento de dividir entre dois, saber quem é você de verdade, qual é a parte que tem que ser controlada, é o primeiro passo para poder começar o Messias Teixeira. Não. Uma dúvida? Eu gravei, sim. Tá bom. Já